Fala pessoal, tudo bem? Começando então mais um ConectaCast, é um podcast voltado para o empreendedor real, né? A gente está acostumado a ver bastante sucesso, mas a gente sabe que não é só de sucesso que o empreendedor vive. E hoje convidei um amigo, Fernando. Fernando é um professor de educação física, pós-graduado na Unicamp, depois ele vai explicar melhor. Coach, gente, coach. Eu já tive algumas sessões com o Fernando. E empreendedor. Fer, seja muito bem-vindo. Você sabe que para mim é uma honra bater um papo com você. A gente já bate muito papo, né? Mas agora, diante das câmeras aqui, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o Fernando, sobre a Sport Swift, sobre o empreendedor Fernando, os projetos. É isso aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gratidão pelo convite, Dani. É muito bom estar aqui com você. É o que você falou, né? Conversar um pouco mais, mas agora aqui nos microfones, né? Mas é o que a gente já sempre faz todos os dias, né? É muito bom poder compartilhar com as pessoas a nossa história, como a gente começou. As pessoas às vezes querem saber o sucesso, mas não sabem como chegar até o sucesso, né? Então, é legal a gente dar umas pitadinhas aí, umas indicações, enfim, para que a pessoa possa voar aí igual um foguete. E Fer, fala aí, quem é o Fernando? Pois bem, né? Quem é o Fernando? Se eu te contar que até 23 anos de idade eu era vigilante na Unicamp, você não vai acreditar. Que animal, cara. Até 23 anos de idade. O que acontece? Eu venho de uma formação, de uma família... E vamos lá, 23 anos, geralmente as pessoas acabou de sair da faculdade. Perfeito, é isso mesmo. Sou de uma família muito pobre, né? E sete irmãos, que a gente começou a trabalhar muito cedo. E eu consegui terminar o ensino médio e fazer um curso de vigilante, que também é difícil, né? Eu não conhecia ninguém que tinha curso de vigilante, fiz, e consegui um bom emprego na Unicamp. E aí já estava casado com 22 anos, com 23 anos, trabalhando como vigilante. Na minha cabeça estava muito bom, tudo maravilhoso, e eu ia me aposentar como vigilante, ter os filhos, os netos, e vai ficar tudo bem. E aí as pessoas começaram a me pilhar lá na Unicamp. Fernando, você precisa voltar a estudar. Os alunos. Os alunos, funcionários, professores, você precisa voltar a estudar, cara, você tem muito talento. Eu falei assim, como assim talento? Cara, você é muito bom no que você faz. Você não pode parar de estudar. Eu falei, gente, eu já terminei o ensino médio, fiz um curso de vigilância, você quer que eu estude mais o quê? Não, você precisa fazer uma faculdade. Eu falei, eu não conheço ninguém que tenha faculdade. Eu não tenho nenhum amigo no meu dia a dia que tenha faculdade. Eu não sei o que é uma faculdade. E aí eles começaram a me pilhar tanto que eu comecei a fazer um pré-vestibular. Tá bom, quero fazer uma faculdade. O que eu preciso fazer? Você precisa fazer um pré-vestibular. Se você não tiver um pré-vestibular, você não consegue entrar numa faculdade. Tá bom, vamos fazer tal pré-vestibular. E aí eu comecei a estudar. Voltei a estudar, entrei no pré-vestibular, e aí tive o primeiro desafio, que o pré-vestibular começava às 19 horas. E eu trabalhava dias alternados, né, dia sim, dia não, e começava o curso às 7 e eu também saía às 7. Aí eu pagava 1 hora a mais para o vigilante que ficaria no meu lugar, para ele chegar às 6, não às 19, né, às 18, para eu poder sair 1 hora mais cedo para ir para o curso. Então, daí já comecei o meu investimento. Aí você já começou a investir, aí você já mostrou o que você queria. Vamos falar a verdade? 99% já pararia. Ah, não dá. Eu saio às 7 eu entro, não dá. Foi o primeiro empecilho. E aí, para chegar até o curso, era muito difícil também. Então, eu pegava carona com o professor, com o funcionário, com o aluno, pegava ônibus e chegava no curso. E aí, chegava no curso em torno de 10 para 7, 15 para 7, ficava até às 10h30, de segunda a sexta. E fiz 1 ano, assim, de pré-vestibular. Aí, chegou o final de ano, vou prestar engenharia elétrica. Porque eu estava na engenharia elétrica da Unicamp. E vivendo aquele movimento da engenharia elétrica com os professores, falei, é isso que eu quero ser um engenheiro. Aí, chegando próximo ao curso, falei, puxa vida, acho que não é isso não. Eu quero fazer educação física. Aí eu mudei para educação física e prestei 2 faculdades aqui em Campinas. Unicamp e PUC. Unicamp não deu para passar, acabei zerando em química, fui bem nas outras disciplinas, provavelmente, mas em química não foi, zerei. E na PUC eu passei muito bem. Aí foi uma alegria e uma tristeza, né? Uma alegria de ter passado na PUC, uma tristeza porque não daria para fazer um curso na PUC, né?
o valor da mensalidade era praticamente o valor que eu recebia de salário. Hoje já é como caro, acho vigilante. que antes era... Isso foi em 2003. E eu falei, gente, eu fico muito feliz, agradeço demais a oportunidade, mas eu fiz o que pude, mas eu não tenho condições de pagar a PUC. E ele falou, não, você vai fazer PUC. Eu falei, gente, acorda para a vida, eu já fiz o que tinha que fazer, não dá. Não passei na Unicamp, que era gratuito, paciência. Tudo bem. Aí eles falaram assim, fica calmo. Tá bom. Na semana seguinte, chegaram com o envelope para mim. Fernando, está aqui, a gente fez uma vaquinha entre os professores, funcionários e alunos. Lá tinha muitos alunos de pós-graduação, até tenho contato com algum deles ainda, e a gente conseguiu a sua primeira mensalidade. Falei, gente, eu agradeço fundo do coração, já chorando, né? Mas eu... E depois? Como que eu faço? Fica calmo, você paga a primeira mensalidade. A faculdade não pode tirar você da faculdade durante 11 meses, você pode estudar de boa, vai ficar com débito, é lógico, mas todos os dias você vai no serviço social. A PUC tem um serviço social muito forte, e você vai lá todos os dias. Você vai conseguir essa bolsa. Falei, então, beleza. Peguei o dinheiro, fui lá, paguei a primeira mensalidade e comecei a estudar. E via o pessoal chegando de carro, chegando, enfim, com os pais, e eu de ônibus, sem problema nenhum. E comecei a estudar todos os dias, serviço social, serviço social, serviço social. E os boletos chegando em casa, eu com medo, e a minha esposa também assustada. Chegou o primeiro mês, o segundo mês. Mais ou menos, acho que no quarto mês, uma pessoa do serviço social falou assim, a gente vai fazer uma visita na sua casa. Falei, pode visitar. Qualquer horário, qualquer horário. Eles foram na minha casa. Aí eu morava numa periferia aqui, São José, que é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, aquele lugar que você bate na porta do vizinho, você tem açúcar aí? Você tem feijão para me emprestar? Acabou o meu. Que hoje a gente não vê mais isso, né? E lá no São José a gente via muito isso. E aí foram lá, viu lá a minha casa e tal, e depois de uma semana veio uma resposta. Você ganhou uma bolsa de 100%. Que animal. Para estudar aqui com a gente, na PUC. A mensalidade que você pagou, a gente está devolvendo para você, que foi o dinheiro que eu comprei uma geladeira. A minha geladeira tinha borracha para fechar, eu comprei uma geladeira. Porém, você não pode ter notas abaixo de... acho que 6, não me lembro bem. Abaixo dessa nota e frequência. Se você não conseguir alcançar as frequências e as notas, você perde a bolsa. Falei, agora é comigo. A oportunidade está aí, agora é comigo. Eu não vou deixar de escapar de jeito nenhum. E fui. Fui bem demais. Quando eu terminei o terceiro ano, a minha monografia já estava pronta. Aí a professora falava assim, o que eu vou fazer com você? Normalmente as pessoas terminam a monografia no último ano. Os 45 do segundo não tempo. No ano antes. Falei, eu terminei antes. Eu vou te mandar para congresso. Mandou para um lugar, mandou para outro, e eu fui para congresso. Falei, tá bom, vou para o congresso. Eu levo um pôster lá e fico lá explicando? Primeiro congresso, em Jundiaí, ESEF. A sua monografia, o seu trabalho foi aprovado para apresentação no auditório. Falei, tá doido. E o Malemar falava com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, vou falar no auditório para alunos de educação física. Você está preparado para isso? Você vai lá. Aí ela me ajudou bastante com a apresentação, fui bem, apresentei lá. Depois desse mesmo trabalho, eu apresentei na PUC. E aí fechei com 10 de média, e meu livro ficou lá como referência, está lá como referência até hoje na PUC, na biblioteca da PUC. E depois de 2 anos, eu voltei na Unicamp. Voltei na Unicamp depois de 2 anos, tinha alguns amigos lá ainda, falei, gente, estou voltando na Unicamp, mas o que aconteceu? Falei, estou voltando na Unicamp agora como aluno. Eu saí daqui como vigilante e estou voltando aqui como aluno agora de pós-graduação, na Bioquímica e Fisiologia da Unicamp. E aí fiquei mais 2 anos lá, então tenho graduação pela PUC e pós pela Unicamp. E aí, Fer, é o que a gente fala, né? A venda começou lá atrás. Você era vamos falar assim, o extraordinário acontece com o ordinário. O ordinário bem feito, você chega no extraordinário. Não tem como, né? Então, assim, você fez o ordinário. Chegava no horário, era uma pessoa, como que se diz, carismática, educado. Quando aí as oportunidades foram surgindo, você não foi só aceitando, você foi aceitando e tocando o barco, fazendo. Meu, sensacional. E agora a dúvida assim, que a gente tem, quando que você virou a chavinha e falou, meu, agora você é empreendedor, sabe, vou ser dono, vamos dizer assim, né? Todo mundo fala, agora eu vou ser dono. Quando que foi essa virada de chave? Então, eu, quando novo ainda, tinha acho que 12 anos de idade,
Minha mãe fala que eu pedi para ela uma caixa de isopor. E ela foi, eu lembro muito bem dessa caixa. Ela me deu uma caixa de isopor novinha e eu vendia sorvete. Vendia sorvete, eu acho que é aí que começou essa veia empreendedora, sabe? De você fazer dinheiro, né? E aí me lembro que antigamente, eu não sei se existe isso ainda, tinha aqueles torneios que começavam no dia e terminavam no mesmo dia, né? E eu fui nesse torneio umas 10 horas da manhã e vendi todo o sorvete. Falei, hoje eu vou arrebentar de ganhar dinheiro. Peguei o dinheiro, fui na sorveteria, enchi a caixa de novo, voltei para lá. Cheguei lá, acabou o torneio. Não tinha ninguém. Não deu tempo. Não tinha ninguém no torneio. Falei, e agora? Comecei a vender mais barato, comecei a chupar sorvete, mas levei o meu primeiro prejuízo. Primeira decepção. Minha primeira. Empreendedora. Empreendedora foi aí. Mas eu vendia sorvete e tal. E aí, depois que eu me formei, eu trabalhei numa academia lá em Valinhos, a qual eu fiquei 10 anos e meio. E lá as pessoas achavam que eu era o dono da academia. Eu falei, gente, mas eu não sou o dono, eu sou um mero funcionário. Não é, você é diferente. Mas por que diferente? Você cuida, você zela, você cuida do ambiente, do equipamento, das pessoas. Você é diferente. Você faz o ordinário. O ordinário. E não uma pessoa, muitas pessoas. E logo na sequência eu entrei no Senai, dava aula no Senai, e meu diretor de lá, do Senai, o senhor Luiz Carlos Alegretti, ele falou, Fernando, você pode ser um melhor professor, você é muito bom no que você faz, mas você é empreendedor. Falei, mas Alegretti, eu gosto de dar aula. Perfeito, continue. Mas você é um cara empreendedor, está na sua veia isso. Aí eu comecei a pensar, falei, puxa vida, várias pessoas falando, será que é isso mesmo? Aí eu tive a oportunidade de abrir uma academia com 2 amigos, como sócio. Falei, eu vou para cima, seja o que Deus quiser. Aí eu entrei nessa área do empreendedorismo com a academia de musculação. E que faz 10 anos. A academia faz 10 anos. Esse ano, agora, dia 21 de novembro, a gente faz 10 anos de academia. Da qual eu fiquei 4 anos com sócios. Depois de 4 anos, eu me mantive sozinho. 6 anos sozinho. Não, sensacional. Pensa assim, 10 anos. Eu não sei se é... Infelizmente, né? Nem todo empresário consegue ficar... Tem uma pesquisa do Sebrae que as empresas fecham, às vezes, nos 2 primeiros anos de vida. As empresas fecham. Então, vamos dizer assim, você já ficou 10 anos enfrentando desafios. O primeiro foi pegar toda a grana, todo o lucro e reinvestir 100%. Acho que aí já foi a primeira lição, né? Sim. Não faz all-in, porque você pode chegar e acabou o torneio. Tem que ter uma reserva. E aí, durante esses 10 anos, vamos dizer assim... quais foram os principais desafios que o Fernando teve como empreendedor, como empresário? Então, desses 10 anos, 4 anos, nós éramos em sócios, 3 sócios, e eu cuidava muito da parte técnica. Então, essa parte da parte operacional, a parte de gestão era dos meus 2 sócios, meus 2 outros sócios. E depois comprei parte deles, fiquei só. E aí foi a primeira dificuldade. As nossas faculdades, acho que vários cursos são iguais, não nos prepara para ser gestores. Nos prepara para mão de obra. Então, você pega um farmacêutico, um professor de educação física, um fisioterapeuta, se prepara para ser o melhor profissional. Mas se ele quer abrir um próprio negócio, ele não tem conhecimento nenhum para isso. Foi o que aconteceu comigo. Recursos humanos, contabilidade, taxas, prefeitura, conselho da categoria... É tanta coisa... tanta burocracia, né, Fer? Que você fica perdidinho. Eu não sabia. E estava lá com a academia na mão, com um número pequeno de alunos, porque a gente estava num momento muito difícil. E falei, e agora, o que eu vou fazer? Sozinho, gestão, não conheço nada, eu sei que eu não posso gastar mais do que eu recebo. Você sabia montar o treino, né? Dar aquela atenção técnica do professor de educação, do profissional de educação física. Mas a parte de gestão empresarial, que é o que te pegava. Nenhum conhecimento. Então, eu sabia muito bem dar uma aula, sabia muito bem cuidar dos equipamentos, fazer manutenção, mas gerir a gestão de tudo isso, de forma alguma. Foi a primeira dificuldade. E aí você buscou conhecimento. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma faculdade de administração para administrar a minha empresa? Não dá tempo, são 4 anos. Aí comecei a pegar cursos, opiniões,
enfim, comecei a correr atrás do que eu realmente precisava naquele momento. Eu não precisava de um curso de 4 anos de administração, mas de alguns tópicos. Aí eu comecei a pegar esses tópicos com cursos, livros. Eu lembro assim, eu participei, acho que um diferencial do Fernando é que, em momento nenhum, o Fernando, vamos dizer assim, eu sou o dono. Pelo contrário. Eu acho que isso aí também é muito importante. Você sabia quais eram as suas limitações. E eu lembro que em todo momento você falava, eu não sei isso, mas isso quem sabe é fulano, e eu quero fulano comigo. E eu vou aprender com fulano. Né? Eu acho que isso daí também acho que ajudou bastante o Fernando nessa caminhada de gestão. É isso mesmo. Eu li um livro, não me lembro qual, que falava sobre isso. E eu falei assim, eu vou levar isso comigo, porque é impossível você ser bom em tudo. Mas você pode pegar os melhores nas áreas que você quer. E eu falei, vou fazer isso. Eu não sei nada de contabilidade, tenho que pegar o melhor que eu conheça, que possa me ajudar. Eu não sei nada na questão de, sei lá, de documentação de prefeitura, vou pegar o melhor que possa fazer isso. E aí comecei a fazer isso, porque eu não sei, mas sei quem sabe. E eu vou procurar esse cara. Porque a gente tem que assumir que a gente não sabe tudo. A partir do momento que você tem essa humildade, seja humilde para assumir e pedir ajuda, acho que as coisas andam muito bem. E eu acho também, Fer, que eu vejo isso também na sua empresa, propósito. O Fernando tem um propósito e a academia, a empresa dele, está alinhada ao propósito dele. Então, a gente ficou muito claro, você não perdeu a linha do seu propósito. Então, a sua academia tinha um propósito, um exemplo, familiar. Você vai lá hoje, em horário de pico, onde o pessoal às vezes fala, não vou porque é muito marombeira, é muita mulher sarada. Tem tudo isso, mas dentro do ambiente família. Sim, a gente, em momento algum, quis perder essa característica. A gente teve um crescimento agora, de 2 anos para cá, muito grande, e eu falei assim, e agora? Eu estou um pouco com medo de a gente perder essa característica, esse DNA nosso, que é que você falou, nosso propósito de vida é esse. E eu não queria perder, e graças a Deus a gente está conseguindo manter, e muito bem. Show. Muito bem. Não, e uma dúvida que a gente tem assim, o Fernando montou uma academia, tá lá com os equipamentos, era ele mais 3, mas chegou um momento que eu acho que assim, todo mundo passa por uma fase que assim, faltou grana, faltou incentivo, faltou o principal. E conta um pouquinho, como que você fez? Você tinha um capital guardado? Vamos dizer assim, você já explicou, você já eliminou aquela fala de família. Você não tinha grana, você não pegou, peguei com meu pai, 500 mil reais e montei academia. Foi assim, como que foi? Quando eu assumi a academia sozinho, a academia estava com um débito muito grande em banco e também com funcionários, tal, a gente teve que mudar uma estrutura toda e realmente não tinha dinheiro, mas tinha coragem e vontade. E aí eu falei com um amigo que vende equipamento, ele falou assim, eu te vendo, você consegue me pagar? Eu falei, consigo, eu vou te pagar. E aí deu uma melhorada na academia, tinha um carro, dei meu carro, fiquei de ônibus, tinha um pouco de dinheiro de um acerto do Senai, que eu tinha acabado de sair, dei também, fiquei sem nada. E aí, são coisas que as pessoas não sabem, né? A minha esposa é técnica de enfermagem, uma guerreira que está do meu lado a todo momento e me ajuda demais. E aí ela fala assim, não, vamos tocar, se precisar de grana, pode pegar lá do meu salário, a gente vai pagar os funcionários com esse dinheiro, férias, 13º, a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu pegava o dinheiro dela para investir na empresa, quando entrava um pouco de empresa, mandava para casa, então a gente fazia essa troca, né? E não se faz, né, essa mistura de CNPJ com CPF, mas naquele momento não tinha jeito. Tinha que fazer. Só tinha essa opção, pegar o dinheiro de casa, pôr na empresa, pegar o dinheiro da empresa, pôr em casa e fazendo essa troca. Até a gente passar aquele momento difícil. E passou. Foi fácil? De forma alguma. Noites perdidas de sono? Com certeza. Muitas. Choros? Muitos também. É uma frase, todo mundo fala assim, você quer ir mais rápido, vai sozinho. Você quer ir mais longe, vai acompanhado. Vai acompanhado. E isso aí é uma prova disso, né? Embora a gente sabe que a Elaine a sua esposa, já é sua sócia. Sim. Mas
o papel dela na empresa fez toda a diferença. Fez diferença. A parceria, né? A parceria tem que ter. Se o marido e a esposa não estão conectados, realmente não se dá. Não dá, porque ela poderia ignorar muito bem, e aí como que ia fazer? Realmente não ia conseguir. E aquela, né, Fer? A gente... Você teve oportunidade de pensar em abrir academia em outro lugar, comprar outra academia, ampliar, voltar atrás. Porque assim, não é só sucesso. Claro que tem sucesso. Claro que tem sucesso. Mas, às vezes a gente... Vou dar um exemplo. A gente compra um carro. Não dá certo, vai ter que devolver o carro. Na hora que você devolve o carro, vem a frustração. Você fala, pô... Você se sente meio fracassado. Essa é a verdade. Sim. E você teve um período que você deu um pulo, ampliou a academia e depois voltou. Como que foi isso pro Fernando empresário? Claro que não tem como dividir Fernando empresário e Fernando pessoa física apenas. Mas como que foi essa... Porque assim, o que eu quero tentar passar é ter esse momento, saber conhecer esse momento. A hora de falar, opa, eu tenho que voltar. Porque eu ficar tentando mostrar isso vai me prejudicar. Como que foi esse momento para você? Então, esse momento foi o seguinte. Nós éramos em 3 sócios e assumimos 2 prédios. Tinha um prédio nosso, assumimos um prédio vizinho, ficamos com 2 prédios, né? E eu não concordava com isso. Eu achava que a gente não estava preparado para uma expansão tão grande daquela forma, né? E outros 12 sócios, não, a gente tem que expandir, está no momento, está na hora. E eu, como cuidava da parte operacional, falei, gente, a gente não está preparado para isso ainda. A gente não tem equipamentos adequados para dividir para os 2 prédios, a gente não tem uma estrutura. Não, vamos fazer assim, tal. Então, foi nesse momento que a empresa começou a cair, porque a receita não estava de acordo com os gastos, e aí começou a ficar no vermelho. Foi nesse momento que foi desfeito a sociedade da academia. E, para mim, não foi tão frustrante, porque eu estava bem confiante que não daria certo daquela forma. Eu falei, Fer, mas estava pensando negativo. Não estava pensando negativo, a gente tem que ir o pé no chão. A gente tem que saber onde a gente pode colocar o pé, onde a gente pode voltar. E eu falei para eles, gente, vamos devolver o prédio, vamos fechar essa parte que a gente abriu, que dá acesso aos 2 prédios, vamos devolver, vamos voltar só com esse prédio de baixo. Quando tiver uma estrutura, um planejamento, a gente amplia, não tem problema nenhum. E aí foi onde a gente desfez a sociedade, devolvemos o prédio, ficamos com o prédio só, aí eu fiquei sozinho, foi onde começou a caminhada sozinho, que já estamos com 6 anos. E assim, ouvindo isso daí, a gente pode até pensar assim, claro que tem que ter crescimento. Sim. Claro que tem que ter, se a gente for esperar, tá perfeito, tá tarde. Só que tem que ter uma estrutura, tem que ter um alicerce. Né? Eu tô sempre aumentando o meu prédio, legal, mas como tá a base? Tem que ter essa base, né? Porque às vezes a gente vê, acontece muito isso daí. A base não tá bem, não tá estruturada. Não tô falando que ela não tá perfeita. Ela tem que estar pelo menos desenhada, estruturada. Você tem que saber aonde você quer chegar, como você vai chegar. Que aquele negócio, se você não sabe aonde você vai chegar, qualquer caminho vai servir. E provavelmente o caminho que você pegou, você não vai gostar. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. O pessoal cresceu, mas não tinha não tinha um projeto, um propósito definido. Eu vou crescer para quê? Crescer quanto? Quantos clientes eu preciso? Quais equipamentos eu preciso? Crescer só no visual? É isso daí que eu acho que a gente tira como lição. Dá para tirar como aprendizado, né, Fer? Foi. A gente não tinha planejamento, não tínhamos projeto e não tínhamos processo para um crescimento. Então, só tinha um prédio que ficou vazio. Que hoje você tem, eu vejo, treinamento com a equipe, investiu em treinamento, que é processo, tem a estrutura, tem todo um propósito. Você sabe como está a academia, como ela tem que ficar. Você sabe qual é o propósito da academia. Não é só deixar o pessoal, vamos dizer assim, forte. É trazer saúde e bem-estar para a família. E isso daí
eu pude acompanhar e queria que você falasse um pouquinho na pandemia. Porque com essa visão, com esse propósito, eu mesmo fui um dos que peguei uma bicicleta, peguei alguns equipamentos. Então, assim, o seu propósito era saúde, bem-estar em família. Mesmo com a pandemia, você levou saúde, bem-estar para a família. E como que foi para a pandemia para você, para a empresa Sport Swift? A gente estava numa sessão crescendo bem, né? E dia 20 de março de 2020 veio a notícia que teríamos que fechar a academia, né? E ficamos fechados 4 meses e 20 dias. Ah, mas não tinha aquele aluno que entrava por trás, como que eles falavam o termo? Quando a pessoa treinava escondido, mas tinha um Migué, termo. sei lá. Migué, enfim. E eu falei assim, gente, eu não estou treinando porque quero sentir o que os alunos estão sentindo. Eu tenho uma academia estruturada que posso treinar a hora que eu quiser, mas eu não vou treinar porque eu quero sentir o que vocês estão sentindo. Todos os equipamentos que eu puder emprestar para vocês, você vai alugar? Não vou alugar, não quero ganhar dinheiro com isso, com o sofrimento de vocês. O coração da minha empresa é alugar equipamento. Não é isso. Eu vou fazer o quê? Vou emprestar para vocês. Então, eu emprestei barras, halteres, todas as máquinas que podiam levar, eu emprestei tudo, a academia ficou vazia. E falei para eles, quando voltar a funcionar, vocês trazem de volta no dia seguinte, tá tudo bem, tudo bem. E muitos deles conseguiram praticar atividade em casa, com bicicleta, com peso, com barra, com colchonete, com caneleira e tal. E aí, a primeira semana foi a semana mais difícil, acho que, da minha vida, por enquanto. Eu não tive dia pior. Foi uma semana que eu não dormia, chorava demais, tinha 6 colaboradores, estava já com 500 alunos, e, de repente, você fica fechado. E aí, na semana seguinte, falei, vou ter que mudar, mudei a chavinha, comecei a acordar todos os dias 4 horas da manhã, fiquei 2 anos tomando banho gelado, para despertar mesmo, e ler e estudar, entender o mercado, entender o que estava acontecendo, o que eu podia fazer para amenizar. É igual um termo que o pessoal falava muito nessa época. Ou você vai ser o cara que vai ficar chorando, ou você vai ser o cara que vai vender lenço. Eu falei, não quero ficar chorando, não. Eu quero ser o cara que vai vender lenço. E nisso, fechou 4 academias próximo de nós. Eu falei, opa, fechou a academia, tá? Para onde vão esses alunos? Estão desamparados. Eles estão órfãos. Eles precisam de um lugar para voltar a treinar, porque as pessoas que treinam de verdade, eles precisam. E esse tempo parado já está fazendo uma falta muito grande para eles. Foi onde deu o start, que o prédio estava vazio, eu falei, agora é hora de crescimento. E as pessoas, você está doido? Todo mundo fechando academias, fechando empresas, quebrando empresas, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E você vai investir. Falei, gente, pelo que eu estudei, pelo que eu entendi o mercado, isso vai passar. E quando eu não fiquei passar, só chorando na pandemia. Não. Eu fiquei me preparando e eu estudei para esse momento. Eu li demais, muitos livros, muitos cursos, me preparei. Dizem que assim, o acaso favorece o mais bem preparado. Cara, você estava preparadaço para aquele momento. E eu pensei, quando esse povo voltar a treinar, essas pessoas estão em casa, sabendo que a atividade física salvou vidas, esses sedentários de sofá, de cama, Show. Quem vai estar preparado para cuidar deles? Eu vou estar preparado. Aí eu ampliei a academia. Então, eu fiz uma outra academia. Só para ter uma referência, de 6 esteiras, nós passamos para 14. Então, a gente ampliou a academia, fizemos outra academia. E aí, quando os alunos chegaram, eu falei, nossa, realmente vocês estão preparados para nos atender. E estávamos mesmo. E a gente cresceu de 500 alunos para mais de 1.000 alunos. E aí você usou o próprio... Estou batendo nessa tecla porque realmente faz a diferença. Você usou a pandemia para mostrar o seu propósito, o propósito da empresa, que é a saúde. Sim. E você mostrou que a academia não é um lugar de paquera, não é um lugar de... É saúde, é família. Sim. É esse o seu propósito, é isso aqui que eu vendo. É isso mesmo. Esse foi diferencial mesmo, né? Porque eu fico até emocionado, porque uma das coisas que eu fiz lá, na pandemia, foi um espaço kids. Porque você não investe em equipamento, você está ampliando. Não, mas tem que ter o espaço das crianças. Porque uma mãe tem uma criança de 3, 4, 5 anos de idade que quer vir treinar, o pai está trabalhando, não pode vir. Porque não tem com quem deixar a criança, vai deixar aqui. A gente vai ajudar a cuidar. E ampliou o espaço, compramos cama elástico, compramos brinquedos e ficou lá.
E realmente, quando a mãe chegar, a família chega e vê lá o espaço kids, fala, é aqui que eu vou ficar. Vocês têm uma preocupação com a família, então é aqui que eu vou ficar. É o que a gente fala, né? Tem que cuidar da saúde, saúde, família e trabalho. E quando a gente fala de saúde, está falando da saúde mental, física, vamos dizer assim, espiritual, que eu sei que isso você cuida da sua saúde. Sim. Quando a gente fala da saúde, quando a gente fala da família, a gente vê que não precisa nem falar muito, né? A gente olhar o seu Instagram, embora a gente sabe que Instagram, às vezes a pessoa é o telhado só da casa, mas a gente que se conhece sabe que, família, a Elaine, sua sócia, foi a chave principal naquele momento decisivo. Eu vejo que as crianças participam. Às vezes você vai lá dar manutenção, seu filho, sua filha tá lá. Então, algumas coisas que teve uma vez que você até incentivou, não sei se foi um menino ou uma menina, que tinha um valor quando eles faziam alguma coisa lá na academia. Ah, sim. Os dois, na realidade, né? Ajudava eu limpar os equipamentos, porque assim, teve um tempo muito difícil que a gente teve que ajudar a limpar a academia. Então, eu ia lavar o banheiro, a Elaine ia lavar outro banheiro, e eles iam limpando os equipamentos. E a gente dava um dinheirinho para eles. Então, foi o primeiro trabalho deles, né? Isso com 6, 7 anos de idade. Então, eles iam junto, a família tudo unida. E aí tem a parte física. E aí eu te pergunto, casa de ferreira é espeto de pau ou não? O Fernando consegue conciliar um horário para treinar, para cuidar? Pensando nisso, Dani, quando eu assumi como gestor também, um cara que me vende equipamento, ele falou, Fer, você gosta de treinar, né? Esquece. Dou 2 anos para você estar obeso. Falei, tá de brincadeira. Ele falou, cara, todos os gestores de academia são fora de forma. Falei, eu não vou ser assim, não. Eu vou ser diferente. E aí eu coloquei na minha cabeça isso e comecei a trabalhar. Aí em 2019, eu falei assim, quero fazer uma coisa diferente. Eu quero pisar no palco do fisiculturismo. Quero ser um fisiculturista. Pelo menos sentir a sensação de estar lá e passar pelo todo o processo que tem que passar para chegar até lá. E aí eu fiz isso para conseguir quebrar 4 tabus. Primeiro, gestor de academia, dono de academia não treina, porque não tem tempo. Mentira, dá tempo sim. Eu tive momentos que eu treinava 3 horas da manhã, mas treinava. 3 horas da manhã eu estava na academia treinando. Segundo, é pai de família, 2 filhos. Acho que não dá conta de cuidar de uma família e conseguir treinar. Conseguir treinar, cuidar da empresa e cuidar da família. Dava tempo. Terceiro, eu sou evangélico. Então, as pessoas acham que o evangélico não tem que cuidar do corpo, não tem que cuidar da saúde. Por que não? A morada do Espírito Santo é nosso corpo. Tem que cuidar, sim. Tem que ir para a academia, tem que treinar, tem que comer bem, sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a última é que eles acham que você, para subir no palco do fisiculturismo, tem que tomar algum tipo de anabolizante. Eu estava com 40 anos, nunca tomei um anabolizante até 40 anos. E o ano passado, com 43, eu tive que fazer uma reposição hormonal por causa da idade e tal. O médico pediu para fazer. Eu falei assim, eu não quero fazer, mas tem que fazer. Tá bom, eu acabei fazendo. Mas com 40 anos, eu nunca tinha tomado nada. Mas você subiu no palco, vamos dizer assim, limpo. Subi no palco limpo, com esses 4 problemas, aí vamos dizer aí, consegui subir no palco 3 vezes. No primeiro eu não classifiquei, na segunda fiquei em terceiro, e no terceiro eu fiquei em segundo. Eu falei, tá bom, chega. Chega, obrigado. Valeu quanto valeu. É muito sofrido, não é fácil. Mas acho que isso, mais uma coisa, isso daí mostra que, assim, você não fala só porque ouviu dizer ou por conhecimento de um terceiro. Você vivenciou. Então, se chegar um aluno lá e querer, você vai ter uma experiência vivida e falar, ó, é assim, é assado. Não é só vir aqui, não é só comer, tomar anabolizante e tocar para frente. Isso daí faz diferença. Isso faz, eu acho que o empresário, a diferença do empresário, porque aquele empresário que não está na linha de frente da empresa, ele vai chegar uma hora que ele vai ficar na mão de quem está na linha de frente. Aí vai ficar na mão do professor, falando da academia. Sim. Ele fica na mão do professor, aí o professor muda de academia, todos os alunos mudam de academia. Sim. Mas por quê? Porque não é a figura central ficou o professor, não ficou o empresário. Sim, tem tudo a ver. Inclusive, quando eu fiz esses cursos, uma das empresas falou assim que eu tinha que ter uma pessoa,
uma personagem contratada, alguma coisa que seria a persona da academia. Eu falei, vai ser eu. Porque eu não vou contratar ninguém, não. Vai ser eu. Já coloquei foto minha lá no meio da academia, post. Falei, quem é aquele cara lá? Sou eu. É você aquele? Sou eu. E é o que você falou, tem que ter uma referência. E eu falei, eu vou ser a referência da minha empresa, não vou contratar ninguém, não. E nem ficou preso a colaboradores, a ninguém, de forma alguma. Exatamente. Fer, agora puxando uma sardinha, não é pro meu lado, mas é pro lado da nossa profissão. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha, assim, de ter um contador parceiro, sabe? Porque às vezes fala assim, uma vez acho que a Rede Globo fez uma charge, uma brincadeira, teve os melhores do ano, tinha lá, tanto faz, tanto fez. Aí o tanto faz, tanto fez, vai para aí contador. E aí aquilo lá, eu falei, meu, tá errado isso daí. O contador, embora a culpa disso, às vezes, são dos contadores, queria saber assim, se o contador tanto faz, tanto fez, mesmo ou não. Qual seria, vamos dizer assim, que para você, na prática, qual foi o papel do contador ali no dia a dia da sua empresa? Vou falar disso, mas antes disso, tem uma história de uma amiga, coisa curta, que ela estava montando uma casa de idosos. Alugou a casa, começou a equipar a casa, sozinha. Começou a equipar a casa, preparar a casa, e estava gastando um dinheiro muito grande. Quando chegou na prefeitura, ela descobriu que a casa não podia ser para esse tipo de trabalho, porque não tinha zoneamento. Aí vem a importância. A primeira importância do contador. Se ela tivesse buscado o contador e falar, quero montar isso aqui, que trabalha com isso, ele ia na prefeitura fazer o levantamento para ver se o zoneamento permitia fazer isso. Ela levou um prejuízo enorme com aluguel, com equipamento, enfim, com mão de obra, ela levou um prejuízo enorme. Então, para começar, a importância do contador na nossa vida. Eu como empresa, com 6 anos atrás, né, estamos 10 anos de academia, com 4 anos eu assumi como gestor, e nesse momento nós éramos uma empresa e mudamos o CNPJ da empresa porque era sócio também. Foi aí que o contador entrou na nossa vida. Mudamos o CNPJ, deu uma estrutura para a gente começar a trabalhar. Eu não sabia nada de nada mesmo, de impostos, de nada. Começou a me alinhar, me explicar. Por exemplo, DCR, que trabalha de final de semana. DSR. Eu falei, Dan, eu tenho que pagar o cara para ficar nessa... Fer, é lei, cara, tem que pagar. Que você... Tá doido? Ele vai dando um exemplo prático do Fernando, porque quem não sabe, o contador do Fernando é o que vos fala. Ele pagava os funcionários mensalista. Sim. E tinha a convenção, para quem é mensalista, é o valor fechado do salário. E aí, a gente viu que na convenção tinha o horista. E a gente, você paga mensalista, eles teriam poderiam trabalhar 8 horas, mas por costume da categoria, da atividade, eles trabalham 6 horas só por dia. Por que você não paga eles horista? E aí mudou, e aí onde veio o tal do DSR. Então, assim, quem paga DSR é quem é horista. E ele falou assim, Fer, dessa forma, quando tiver feriados, vai pagar mais. Eu falei, Dani, eu vou pagar para ele ficar em casa. Hoje tem que ser dessa forma. Tá bom, então vamos pagar. O meu contador tá falando, cara, tem que pagar. E outra importância do contador na minha vida, que foi primordial, que foi na pandemia. Na pandemia a gente ficou fechado, e eu posso falar que a gente não pegou nenhum real emprestado do banco para manter a empresa aberta. Nenhum. Porém, o dinheiro do governo a gente teve que pegar. Então, a gente entrou naquelas ações do governo e eu não sabia nenhum caminho que eu teria que seguir. E o contador, Daniel, que você fala aqui, Fer, faz isso, preenche esse documento, manda esse, tem uma data, não pode perder a data, faz isso. Então, a gente conseguiu todos os benefícios, todos, que o governo conseguiu nos conceder, a gente conseguiu todos através do contador. Então, não sei, eu posso falar que 99% da gestão da empresa é o contador que nos ajuda, porque sozinho, de forma alguma. Show de bola, Fer. Fer, e assim, para a gente começar a finalizar, se você pudesse dar um conselho para quem está iniciando na sua área, ou até mesmo empreendendo,
no modo geral, que conselho você daria? Se você puder abrir uma empresa sozinho, abra sozinho. Ah, não, mas eu quero abrir uma coisa maior com um sócio. E eu não tive uma boa experiência. Então, eu acho que seria melhor você abrir sozinho e, com o passar do tempo, você vai ampliando. Segundo, abra um comércio, serviço, vendas de coisas que você conheça. Por exemplo, eu sou formado em educação física, quero abrir uma padaria. Eu não tenho conhecimento nenhum de padaria. Eu vou ter que contratar um especialista em padaria, aí sim eu posso ficar preso na mão dele. Então, tenha conhecimento da área que você vai trabalhar. Não fica preso à mão de pessoas, porque pessoas podem ir embora. E aí você fica sozinho. Eu tenho um tio que ele é metalúrgico e abriu uma padaria. Aconteceu isso com ele. Ele quebrou uma padaria grande, que ficou preso a mãos de técnicos, né, de padeiros e tal. E os caras foram embora com uma proposta melhor de outras empresas, ele não soube o que fazer. E aí acabou quebrando, e aí teve que vender o equipamento, vender muito mais barato, enfim, ele acabou fechando a empresa por abrir algo que ele não tinha conhecimento, nenhum. Então, vamos dizer assim, eu vou investir em joia, em ouro. Mas você tá pegando o conselho de quem? Mas é um representante amigo meu que está ganhando... Mas ele é ourives? Ele entende de ouro? Você está buscando conhecimento com quem? Como que você vai investir numa... Você é ourives? Não, eu não sou ourives. Tá, mas você tem um conselheiro que é ourives. Não tem. Então, não tem que investir em ouro. Você vai perder. Tem que ter um conselheiro, tem que ter um tutor, tem que ter uma pessoa especializada que faça isso e você esteja esteja preparado para pagar por esse serviço, porque não é barato. Ou então abra alguma coisa que você conheça, que te arde o coração, que você ama, que vai ter a paixão por aquilo, que vai te dar um rendimento, mas não pensa nesse momento nisso, mas pensa no montar o negócio. E aí, sim, acho que dá muito certo. Monta o que você conhece. Monta o que você conhece. Se você não conhece e quer montar, vai conhecer. Vai estudar, vai varar a noite. Mentorias. Sim. E melhor, não faça mentoria com pessoas que acham que tem que ser dessa forma. Faça mentorias com quem já passou pelo processo e é de sucesso. Hoje eu vejo mentorias, eu falei, mas esse cara tem empresa? Não. Como que ele dá curso de empresário, de gestão, sei que nem empresa ele tem? Vou buscar construir algo com alguém que não construiu para ele mesmo. Não é? E eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, procura alguém que já construiu, já chegou onde você quer chegar. Aí você chega rápido. Show. Gente, todo empreendedor tem esse desafio. Não é fácil. Fer, muito obrigado. Obrigado por compartilhar essa experiência, compartilhar um pouquinho da sua história. Eu, aqui de frente com você, vi que algumas vezes o olho deu uma lacrimejada aí, acho isso sensacional. O fato de você lembrar o nome de pessoas que te ajudaram, estavam na caminhada com você, acho que isso aí também mostra o profissional que você é. E é isso aí. Muito obrigado. E, gente, se você gostou, compartilha, curte, inscreva no canal e segue a gente aí. Valeu, um abraço!